Se você acompanha o mercado cripto, você sabe que a Solana passou o market cap da XRP. E o próximo questionamento que pessoas têm se perguntado é se o Ethereum seria a próxima vítima da Solana. Então é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, logo após a vinheta. Eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está aqui na Liga Cripto, o melhor canal de cripto do Brasil. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E, meu amigo, o que tem mais saído nesses últimos dias são novidades no mercado cripto. E, além disso, se você já conhece nosso trabalho, eu peço encarecidamente o seu like. Pode não custar nada, mas vale muito pra gente. A gente retribui aqui com o nosso coração de Fibonacci. Então, feitos esses recados iniciais, família, vamos direto ao ponto do assunto. E eu vou tentar me conter nesse vídeo no sentido de fazer ele mais resumido. Eu sei que épocas festivas, fim de ano, Natal, o pessoal tá sem tempo, tem que comprar as lembrancinhas aí, deve estar correndo pro shopping. Enfim, entendendo essa correria de fim de ano, eu vou tentar ser breve aqui na minha explicação, mas claro, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, que eu sempre tento responder aí a maior parte deles. Se eu não respondo, às vezes, diretamente ali escrevendo, né, respondendo via texto, muitas das vezes em vídeos para frente, eu trago essas questões e comento aqui abertamente. Mas vamos lá. Então, a Solana, hoje com 38 bilhões de market cap, ultrapassa a XRP com vontade, né? 5 bilhões, basicamente, acima da XRP, que tem toda uma tradição, tem todo o seu exército, né? Os seus holders aí de longo prazo. Eu, particularmente, não gosto de ter time de futebol aqui no mercado cripto. Se você, caralho, quer muito torcer para alguém, torce para o Bitcoin, então, meu amigo. Porque, fora isso, e aí eu já tô dando aqui uma pincelada, parte da minha opinião em relação aí Ethereum e Solana. O que eu tô querendo dizer é, se você quiser apostar todas as suas fichas em um só projeto, na minha opinião, o que eu faria seria apostar no Bitcoin, não seria apostar no Ethereum nem na Solana. Mas enfim, cada um com as suas escolhas, a gente vai entender então essa relação entre Solana e Ethereum, olhar alguns números de rede e ver se de fato isso é viável. Bom, família, antes da gente entrar ali em dados on-chain, eu queria ressaltar que um dos pontos aqui, para mim, para Solana ter performado tão bem nesse final aí de 2023, no ano de 2023 como um todo, tá? Eu comentava quando eu estava lá na Europa fazendo lives, eu falava que a Solana, que é um dos projetos mais consolidados, um dos mais antigos aí do mercado cripto, dos maiores mercados, né, obviamente, estava 98%, 97% de baixa em relação ao seu preço de máxima histórica. Então, isso, na minha opinião, tá, naquela época, era uma das melhores oportunidades. Eu comentava isso sem conselho financeiro, mas eu carreguei ali a minha bolsinha modéstia à parte. Eu particularmente vi a Solana ali um projeto muito forte e muito prejudicado por conta das ações ali recentes, naquela época, da FTX, que tinha ali uma relação de investidor. Então foi um projeto ali muito massacrado, na minha opinião, por conta de FUD, de maneira até excessiva, independente da gente estar num momento de inverno. Então, quando esse tipo de oportunidade se apresenta no mercado, pode demorar um tempo para as pessoas perceberem, tá? Mas eventualmente elas percebem e aproveitam. Então, parte dessa recuperação, obviamente, tem ali propósito, né? Tem fundamentos em relação à Solana, mas eu também vejo esse movimento como um movimento ali que se apresentou uma oportunidade por conta da grande desvalorização que a Solana tinha. Então, esse hype também, na minha opinião, foi impulsionado por isso, o que não tira também os méritos aí da Solana, independente de dados on-chain, taxa que é barata, enfim, etc. Um outro ponto que eu ressaltei há 10 meses atrás, nesse vídeo aqui, Solana e Helium, eu comentava da parceria desses dois projetos, como a Helium tinha mudado ali, de certa forma, para atender um nicho que, na minha opinião, né, pelo que eu lembro, não era o seu propósito inicial. E essa união desses dois projetos trazia uma certa animação para o futuro, não só da Solana quanto da Helium. E ambas valorizaram, de fato. Só que aqui eu também comento do Solana Smartphone, que é algo que na época ainda era embrionário e hoje já é uma realidade maior, onde você já tem pessoas comprando na tentativa de buscar esse universo descentralizado no seu dia a dia. Imagina você ter uma conexão de internet descentralizada, não ter que contar com Vivo, com Claro, com Oi, enfim, qualquer bosta desses serviços que eles oferecem. Assim, obviamente tem ali momentos que o serviço é bem prestado, mas quem nunca teve problema com internet? Esse é meu ponto. Então, fora esses pontos que eu já citei aqui no vídeo, a Solana ela já tinha também essa base forte sendo construída. Então, para mim, tá, naturalmente foi um caminho comum ali. Eu já esperava, obviamente, não tão rápido essa valorização, mas eu já via como muito possível essa valorização. Então, ela chegou a valorizar a ponto de ultrapassar a XRP,
e a gente chega agora ao ponto de comparar Solana com Ethereum, tá? O Mário Lau, o meu xará, trouxe no Twitter essa comparação. A linha verde aqui, no caso, seria a Solana e a linha roxa, tá? É o Ethereum. A gente pode ver que, em termos de TVL, o Ethereum ele ainda é soberano, sem dúvida alguma. Mas os últimos movimentos, quando a gente olha aqui o curtíssimo prazo, a gente observa que a utilização da rede, ou seja, as DEXs da Solana, começam a ganhar tração em relação ao movimento que mantém uma certa lateralização ali em termos de atividade na rede do Ethereum. Então, isso, sem dúvida, é um ponto positivo ali para a Solana. A gente tem as transações diárias, né? A Solana tendo muito mais transações, e isso, na minha opinião, é uma relação direta com as taxas do Ethereum, tá? As taxas do Ethereum hoje são o ponto principal ali da rede que torna ela ineficiente de maneira, em termos de você ter ali uma quantidade robusta de transações rodando na rede do Ethereum, que você não precise utilizar as Layer 2. E aí, em relação às Layer 2, eu trago aqui também um tweet do Autism Capital, que diz: Solana absolutamente incrível. Os Soul Bros merecem dançar nos túmulos agora, incluindo os nossos, os de holders de Ethereum, no caso. Relação Ethereum Bitcoin absolutamente humilhada. Vitalik continua vendendo Ethereum. Comunidade do Ethereum balançando para frente e para trás no asilo mental, dizendo camada 2, camada 2, camada 2. Então, assim, eu acredito sim que a camada 2 seja uma solução muito interessante para o Ethereum, mas assim como a Solana tem um grande problema, o Ethereum também tem, e, na minha opinião, ele está mais latente nesse momento do que no caso da Solana. Pode ser pelo fato do Ethereum estar mais na mídia, tá? Mas, sim, de tempos em tempos, Vitalik vende quantidades de Ethereum, mas o que eu tenho comentado de mais preocupante em relação ao Ethereum é o fato do Proof of Stake e o fato de você ter poucas empresas, né, grandes corporações detendo grandes fatias dessa operação de staking. E para eu não ficar sendo repetitivo aqui, se você não entende isso, volte no vídeo que eu gravei, que eu falo ali de um dos verdadeiros problemas do Ethereum. Eu já gravei uns 2 vídeos em relação a esse, não só que eu comento, né, o problema do Vitalik, de você ter uma figura central, mas principalmente da falha que eu vejo da mudança do Proof of Work, Proof of Staking, como o Ethereum se encontra hoje. E a prova disso, tá? A prova dessa finança não descentralizada que ocorre no Ethereum é que nos últimos 30 dias, por exemplo, mais de 30% das transações que rolaram na rede foram censuradas, tá? Vide a pessoa que transacionou tem algum problema ali com o governo americano, ou aqueles fundos não foram comprovados, enfim. Existem algumas possibilidades que não excluem o fato do que está acontecendo. Para fins de comparação, eu trouxe também aqui a análise do Token Metrics, não só da Solana, como do Ethereum, no curto prazo e também mais para o médio e longo prazo, que seriam essas visões de trader e investidor. Para minha surpresa, a Solana ganha em ambas as pontuações, tá? 83,30 no trader, 80 no investidor, e o Ethereum vende 67,70 no curto e para o longo prazo 74,40. Bom, família, pausa rápida no vídeo só para te lembrar que todos os nossos benefícios aqui na Liga estão no nosso Linktree, seja o plano B, seja o link para a criação da sua conta na Bybit ou até mesmo o link para o clube de membros. E falando agora desses 2 últimos, nas quartas-feiras, nas lives do Rodrigo, a gente tem feito um airdrop exclusivo para quem é membro da Liga e também criou a sua conta com o link da Bybit. Então, se você não fez, não perde mais tempo. E assim, só para você ter uma ideia, no termômetro de investidor, eles analisam dados de fundamentos, valuation e tecnologia. E na parte de trader, tá? A gente tem aqui análise técnica e uma análise quantitativa. A partir daí sai uma nota final. Então, não é ali uma análise tipo, olhei o gráfico somente, ou viram a quantidade de seguidores no Twitter. Existe uma análise mais profunda que é feita ali por uma inteligência artificial, seguindo ali métricas estabelecidas. Então, achei um ponto interessante para trazer para vocês. E no fim, família, trazendo aqui o meu veredito, tá? Particularmente, eu acho que é mais possível a Solana flipar o Ethereum do que o Ethereum flipar o Bitcoin. Isso é uma coisa que as pessoas se perguntam, como porque o Ethereum vai flipar, porque agora é Ethereum 2.0. Então, eu não acredito, não que eu não acho que o Ethereum vá se valorizar, assim como eu acho que a Solana vai se valorizar, mas falar de o Ethereum superar o market cap do Bitcoin, eu não acredito, tá? Agora, se a gente falar da Solana superar o market cap do Ethereum, apesar de ainda ser algo relativamente improvável para o curto prazo, não é algo que eu considere impossível. Mas, dito isso,
eu não estou aqui para falar, não, porque a Solana é melhor que o Ethereum é melhor que a Solana. Ambos são altcoins, tá? São moedas que surgiram depois do Bitcoin. E o ponto aqui não é o fato delas terem nascido ou surgido ou serem criadas antes ou depois do Bitcoin. Quer dizer, antes seria até melhor, obviamente, mas não é a questão do tempo, e sim como foi feita essa fundação, essa criação. Então a gente tem uma semelhança muito clara entre Ethereum e Solana. E eu não estou falando do Proof of Stake, eu estou falando do fato de você ter uma fundação por trás. Eu estou falando de você ter um Vitalik por trás, um Yatolenko, agora não lembro agora o nome da Solana. Tive que ver aqui rapidinho, só porque eu não me aguentei. Anatoly Yakovenko, tá? Então, independente do seu projeto de escolha, e dentre esses dois, e dentre a maioria das altcoins, quando você tem um VC, você tem um ponto de vulnerabilidade muito forte em termos de controle, em termos de auditoria, coisas que o Bitcoin não tem, coisas que fazem hoje o Bitcoin ser considerado uma commodity, não uma security. Ou seja, o Bitcoin ele se autorregula. Esses outros projetos, por exemplo, eventualmente eles podem ter sido lançados em Tóquio para fugir de uma regulamentação. Você pode ter, eventualmente, assim como a Kraken foi processada, assim como a Binance foi processada, algum processo nebuloso rolando ali que não tem autorização. E, no fim, você vai sofrer ali uma perseguição, não significa que é o fim do projeto, mas quando você tem figuras centralizadas, seja uma empresa, seja um VC, você está muito mais vulnerável a ações de reguladores no mercado. Quando você pensar em defender o Anatoly ou o Vitalik, porque eles são gênios, porque eles são fodas, que eles nunca podem ser pegos, lembrem do CZ, talvez a maior figura do mercado cripto aí que já existiu ao longo desse tempo, tirando o Satoshi, obviamente, mas era um cara que não tinha moradia fixa, a base da empresa dele não tinha, ninguém sabia ao certo onde ficar, falavam Malta, ilhas, não sei o quê. Ele não é cidadão americano e, mesmo assim, os Estados Unidos deu um jeito de deixar ele preso em solo americano, dentro de casa, com tornozeleira. E pagou uma multa, obviamente. Então, assim, quando você achar que o Vitalik ele pode se salvar, porque ele criou o Ethereum, pelo governo, enfim, o Vitalik é positivo, né, para os reguladores enquanto ele estiver jogando conforme as regras, né? Não só o Vitalik ou o Anatoly, enfim, eventualmente, não obrigatoriamente serão cobrados, mas eles têm uma brecha, uma porta aberta para caso algum órgão regulador, fiscalizador, enfim, autoritário do governo queira interferir, ele pode interferir tranquilamente. Então, família, voltando aqui à nossa pergunta. A Solana vai superar o Ethereum? Eu diria que é possível, que não é impossível e que no curto prazo ela tem feito exatamente isso, ela tem se direcionado para esse caminho. Agora, obviamente, a gente sabe que nenhuma tendência de alta ou de baixa dura para sempre. Então, esperem em algum momento, lembrando que eu estou no gráfico semanal, um recuo aqui da Solana em relação ao par do Ethereum, pode ser que ela toque aqui na Bull Market Support Band para depois dar continuidade a essa alta, mas sim, a Solana vive ali uma tendência de alta em relação ao par Ethereum. Mas lembre-se, no fim, tá? Eu espero que você tenha entendido que não é o mais importante saber se o Ethereum vai superar a Solana, se o Ethereum vai continuar superando a Solana, ou se a Solana vai flipar o Ethereum. No fim, você pode diversificar, não vejo mal nisso, tá? Eu faço apostas diversas, só que eu sou muito claro quando eu digo que eu faço apostas diversas para recolher cascalhos e comprar mais Bitcoin, que pro longo prazo, tá? Hoje em dia é a minha única aposta. Se você for um soldado aí do exército do Ethereum, não tem problema, tá? Mais uma vez, eu não acho que o Ethereum não preste, eu sigo holdando Ethereum, assim como eu holdo Solana, e eu espero surfar a onda de valorização dos dois, tá? Para no fim transformar isso para o ativo, que eu acredito que nenhuma outra criptomoeda consiga flipar. Esse ativo é o Bitcoin. Se você não entendeu isso ainda, bom, vão ter mais alguns vídeos para frente para quem sabe você mudar de ideia. Então, fico por aqui, família. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Fui!